em Copas mais recentes. No Catar, menos. Catar, houve, na verdade, foi um choque cultural que aconteceu, que foi muito interessante, que você viu o muçulmano, né, vendo, por exemplo, o povo LGBT, e o contraste de culturas do Ocidente com o muçulmano no Catar. Isso foi muito interessante, porque a gente viu turistas, por exemplo, que foram até agredidos. Né? A gente viu turistas que não podiam tomar cerveja, tomar álcool. Né? Essa Copa foi interessante. E o Catar ainda foi mais reticente, né, na coisa toda. Mas essa Copa dos Estados Unidos, creio que haverá muitos protestos, sabe? Principalmente por conta de progressistas e conservadores. Isso aconteceu muito na Copa da Rússia também, como eu falei. Eu vou mostrar aqui um vídeo interessante para vocês verem, que foi um protesto de um movimento chamado Pussy Riots, que é um movimento feminista, tá? Dentro da Rússia, e isso é proibido na Rússia. A Rússia, inclusive, endureceu contra movimentos identitários, que são LGBT, feminismo e tal. E eu, às vezes, fico impressionado como é que aqui na esquerda mesmo, brasileira, tem muita gente que aplaude o Putin. Né? O Putin, ele pelo menos no ponto de vista dos identitários, o Putin é um cara absolutamente contra, sabe? Ele, inclusive, persegue muito. Botou essas pessoas na cadeia, pessoas que protestaram e invadiram a final da Copa do Mundo, fazendo grandes protestos. A regra da FIFA é não filmar, sabe? Quando acontece, mas ela conseguiu captar um momento, mas a regra é para a televisão não filmar. Porque isso acontece em invasões de estádios, às vezes alguém quer aparecer. Mas isso foi um protesto feito por esse movimento. E as pessoas sumiram, deram cadeia lá de 30, 40 anos e nem sei se estão vivas até, porque a Rússia, a gente sabe como funciona. Eu vou mostrar aqui um vídeo interessante, só para vocês verem o que é a Copa do Mundo. Né? Ó. Vou mostrar aqui. Essa pessoa primeiro, é uma moça, uma mulher com cabelo raspado, que é assim que eles movimentam, um terno e gravata, camisa branca e tal, é o movimento. E essa pessoa foi pega na final da Copa entre França e Croácia, protestando, né, a favor do movimento identitário e tal na Rússia. Foi preso. Não resta dúvida que acontecerá coisas assim, acredito eu, ou pelo menos tentativas de coisas assim numa Copa nos Estados Unidos, ainda mais nesse momento, entre conservadores, progressistas, Partido Democrata contra Estados Unidos, ainda mais uma coisa que pode queimar a administração Trump e tal. Não resta dúvida de que eu tenho, para mim, quase certeza disso. Né? E já falando dos Estados Unidos também, como haverá a Copa lá, né? Aliás, eu quero mostrar outro vídeo aqui da Rússia também, né? Que é como foi a repressão de algumas manifestações LGBT na Copa do Mundo, na Rússia. Isso é para vocês verem como é o governo do Putin. Né? Russian police detained as many as 30 gay rights activists who took part in an unsanctioned rally in St. Petersburg. A few dozen activists had gathered at Palace Square in defiance of a ban. City authorities had turned down their request to hold a parade, so each participant demonstrated alone in a bid to avoid the protest being called a gathering. I came to Palace Square today to support the LGBT community and myself. I'm very... Aqui eles estão falando basicamente que os protestos foram duramente reprimidos e tal, e essa moça está dizendo que não pode ir protestar, né, a favor do LGBT porque serei reprimida no caso, ou seja, não posso protestar a favor do movimento e nem por mim mesmo, né,
provavelmente uma moça ligada ao movimento LGBT. Tired of the discrimination and the thought that I'm not allowed to walk out and say that I feel bad about it. My country doesn't want to hear that I feel bad. It doesn't care. Meu país não quer ouvir como eu me sinto mal com isso, ele não liga, é um país que reprime violentamente, manifestação é preconceituoso, enfim. Police detained campaigners who unfurled rainbow flags or held placards, dragging them into a police bus. Homosexuality was considered a crime in Russia until 1993. Isso é importante que ele está dizendo. A homossexualidade foi considerada crime até 1993 na Rússia, ou seja, em termos históricos isso é quase nada, né? Agora, o Putin endureceu as regras. Por exemplo, hoje é proibido na Rússia você ter bandeiras LGBT, né? É uma realidade. Então, você vê como é que é a situação. Nessa época não era crime, mas já era bastante reprimido. Você não podia botar essa bandeira como botar um alvo na polícia, né, do Putin. In 2013, Russia passed a law banning the spread of so-called gay propaganda. O Putin já tinha proibido nessa época a propaganda gay, né? Isso ele fala basicamente isso. O país reprime violentamente, enfim, como aquela moça falou, etc. Então, não será uma repressão assim como foi na Rússia, nos Estados Unidos. Mas eu acredito que, principalmente no movimento identitário, ainda mais com a referência do evento, acontecerá protestos, eu acho, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. E principalmente pela questão da imigração também. Isso é interessante também. Os Estados Unidos vai receber muito imigrante. Como é que será a política de imigração do Trump, que é uma política de imigração muito forte, né? Mas vai ser o pessoal que tem ido e volta. Mas será que esse pessoal volta? Será que não vai entrar gente disfarçada de turista? Tem muita coisa para vir aí, sabe? Com certeza tem muita coisa. E eu vejo uma coisa conflituosa. A Copa do Mundo é muito interessante por isso, né? Ela altera a política interna do país. A gente viveu isso, gente. A gente teve operações, sabe? Teve polícia pacificadora. Ela altera totalmente a política interna de um país. E ela vai alterar nos Estados Unidos no momento, no México também, claro, no Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos, no momento em que há uma série de coisas, uma série de disputas importantes. Eu vou botar aqui também uma outra situação, um outro vídeo interessante para a gente ver, que foi... Isso é o tamanho da FIFA, né? A FIFA, no sorteio do grupo, fez isso aqui. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your prize. This is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Então, aqui o presidente da FIFA está dizendo para o Trump que esse aqui é o seu prêmio da paz. Deu um prêmio da paz para o Trump, entendeu? E isso é interessante, porque o Trump não ganhou, né, o prêmio Nobel da Paz. Ele é doido para esse prêmio Nobel, mas não ganhou. Quem ganhou foi a Maria Corina, que dedicou a ele, enfim. E a FIFA, claro, politicamente, né, o Infantino, que é o nome do presidente da FIFA, Gianni Infantino, né, é um cara que teve, inclusive, na final do Libertadores agora, entre Palmeiras e Flamengo, está sempre acompanhando essa disputa. Ele dá esse prêmio para o Trump para fazer aquela política, aquela média toda, né? E esse é o seu prêmio da paz, a tua medalha que você gosta, enfim. Tem falado coisa assim, esse aqui é o seu prêmio da paz. Isso foi um polêmico, inclusive, né? Right now. Okay. Muito obrigado. Fantastic. Excellent. Então, isso é para vocês verem o tamanho.